Olá, meu nome é Rafael e eu sou professor da RAF, essa escola bilíngue de conhecimento. Eu gosto muito de aprender e principalmente de compartilhar aquilo que eu aprendi, e é isso que eu faço aqui na minha escola desde 2014. A cada semana a gente trabalha com um tópico diferente nas nossas aulas, e eu queria compartilhar um pouco do que a gente discutiu aqui em sala nessa semana. Essa semana a gente falou de mitologia, né? E para começar, eu percebi que mitologia é algo muito mais legal, muito mais interessante do que eu lembrava de quando eu era criança, né? Eu até estudei um pouco na escola. Não sei se todo mundo estudou, eu conversei com os meus alunos essa semana. Alguns lembram de ter estudado, falado um pouco, outros não. Mas o que eu lembro é que não me interessou na época. O que é muito estranho, porque é uma coisa que naturalmente é muito legal. Se você fala de grandes heróis, de grandes deuses e criaturas mágicas e grandes eventos, grandes acontecimentos, é estranho que a gente não ache isso tudo interessante em época de escola, mas a escola tem esse poder, né? Às vezes, infelizmente, de deixar tudo bem chato. Mas enfim, aqui não foi assim, né? Nessa semana a gente falou um pouco de mitologia, então a gente compartilhou bastante os mitos que a gente lembrava mais. E para começar, a gente deixa claro, né, o que é mito e o que é mitologia, né? Então, normalmente, são histórias fictícias sobre grandes heróis, sobre grandes deuses, criaturas mágicas e grandes acontecimentos, né? E foi legal de ver que os mitos eles são tidos como fictícios, mas que alguns meus alunos, assim como eu, eles têm uma leve suspeita, ou pelo menos aceitam a possibilidade de que essas histórias de fato tenham acontecido em épocas muito distantes, muito antigas, antes da invenção da escrita, do desenvolvimento da escrita, histórias que talvez tenham acontecido de verdade e passadas de geração para geração, e nessa passagem de uma pessoa para outra, a gente sabe como as histórias podem mudar, serem exageradas às vezes, né, para servir aquele propósito que a gente precisa, ou podem muito bem ser simplesmente inventadas, tá? Mas foi legal de ver que muitas pessoas aceitam a possibilidade de que talvez essas histórias tenham algum tipo de origem verdadeira, né? Foi muito legal. Então, perguntei para os meus alunos, né, que tipo de mitos que vocês lembram. A gente discutiu, eu tinha preparado alguns para a aula, eu vou compartilhar com vocês. Mas a gente falou dos mitos dos vikings, né? Sejam eles lá o Odin, o Ragnarok, Thor e Loki, né? A gente falou dos mitos gregos e alguns mitos, por exemplo, Gilgamesh, que é um mito muito popular, a gente já vai falar disso, muito comum em outras partes do mundo, né? Não aqui pra gente no Ocidente. Então, interessante de trazer esse nome novo de algo tão famoso, tão comum, tão mencionado, se a gente está aí interagindo com cientistas, historiadores, professores de diversas partes do mundo, você vai ver Gilgamesh, mas a gente aqui no Ocidente normalmente não conhece. Bom, a gente abordou aqui três histórias de mitos, né? A primeira foi a de Hércules. Então, na de Hércules, é legal como essas histórias de mitos, elas podem ter suas diferentes versões, variações. Então, cada um pode pegar ali a essência da história, a essência de Hércules, o que é? O Hércules precisa completar 12 tarefas, os 12 trabalhos de Hércules, né? 12 desafios, que seja. E depois, no final, ele vira imortal, ele se junta aos deuses, né? A história também, talvez em essência, que não muda muito, independente da versão, é que ele é filho de Zeus com uma mortal, né? Então essa basicamente é a história de Hércules. Você pode ter diversas variações dentro disso, né? Eu recentemente estava lendo com meu filho uma história que Hércules tinha uma esposa e um filho ou uma filha, e para que ele pudesse se juntar a eles novamente, um membro da família dele, não me lembro quem exatamente, faz com que ele complete essas 18 tarefas, onde ele tem que matar grandes monstros, leões, limpar estábulos, né, gigantes lugares. É bem interessante de pegar esse livro que eu li para o meu filho, porque é uma história completamente diferente da que eu vi no filme da Disney, de Hércules. Completamente diferente. Onde Hércules é criado
por pais, né, que não conseguem ter um filho, seres humanos normais, mortais, né? Ele não pode se juntar aos deuses, seu pai e sua mãe são deuses ambos, e daí para que ele possa se juntar ele tem que completar esses 12 trabalhos. É muito diferente, são essas variações, né? Mas essa história de Hércules, muito legal, muito interessante, você pegar um grande herói, um super-herói, um ser humano com incríveis forças, que luta contra grandes monstros e faz grandes trabalhos. É muito legal. Só que eu fui entender isso recentemente, meus alunos também agora com a gente essa semana, foi muito legal. A escola tem esse poder, às vezes a gente tem que tomar cuidado, eu como professor tenho que tomar muito cuidado para deixar tudo sempre muito legal. E todo mundo, na verdade, com as crianças, né? A gente tem que deixar tudo muito interessante, porque tudo pode ser muito interessante, né? E a gente com a nossa vida também. Qualquer coisa que você está vendo por aí, você acha que é qualquer coisinha banal, chata, tediosa, tem um potencial ali para ser muito legal, muito interessante, né? Não fazer o que nossos professores, que os meus professores pelo menos fizeram com a mitologia grega, que é algo muito legal, que não foi apresentado como algo interessante. Tem muita oportunidade para isso. A gente tem que tomar cuidado. Então isso foi Hércules, né? A segunda que eu apresentei foi de Gilgamesh, que eu não conheço muito, conheço agora muito superficialmente, porque não é do nosso mundo ocidente. Muitos alunos meus nunca nem sequer ouviram falar do nome Gilgamesh. Então Gilgamesh, quem que ele era? Ele era um rei e, de acordo com essa breve descrição que eu abordei em aula, né, a gente não vai muito a fundo em tudo, porque a gente quer deixar tudo bem dinâmico. Então, o que é Gilgamesh? Um rei, tem um grande amigo e eles vivem diversas aventuras. Um dia, esse amigo morre e o rei Gilgamesh ele fica meio que obcecado, meio preocupado com a sua própria mortalidade, né, que ele vai morrer. Ele fica preocupado com a própria morte. Então aí ele sai em uma grande aventura, uma grande épica. Isso é um texto sumério, ok? Sumério. E ele sai numa grande aventura em busca da imortalidade, né? E confesso que não sei todas as aventuras que ele vive no meio de todos os percalços, desafios, tudo que ele passa durante essa época, durante essa jornada, mas no fim, o que Gilgamesh descobre, percebe, aprende? Que a imortalidade é reservada para os deuses, que os seres humanos devem aceitar a sua própria mortalidade, que vão morrer, e que a gente deve focar em viver vidas significativas. Que baita lição, me parece que é uma época que passa por muita coisa interessante, mais uma vez, uma coisa que naturalmente parece ser muito legal e muito interessante. Nunca ninguém me contou isso quando eu era criança, adolescente, e com uma baita de uma lição, né? Vamos morrer, vamos viver uma boa vida, uma vida significativa, né? Mais uma oportunidade perdida pelos mais velhos ao redor de mim como criança ou adolescente. Mas hoje em dia a gente tem contato com isso, muito legal, muito bom. Gilgamesh, vou com certeza depois pesquisar um pouco mais, tentar me aprofundar. Com certeza tem filmes, livros, vou pesquisar mais porque parece ser muito interessante. E a última foi Aquiles, né? Eu escolhi essas três para abordar com os meus alunos. Um pouco daquilo que a gente sabe, um pouco daquilo que a gente não sabe, para os alunos poderem também ter a oportunidade de contar um pouco do que eles sabem, né? Então Aquiles, um grande guerreiro, incríveis forças também, luta na guerra de Troia e lá ele é muito forte, recebe muitos golpes, muitos ferimentos, mas é o calcanhar dele, uma flecha no calcanhar dele que mata Aquiles, né? E vem a expressão, o calcanhar de Aquiles. O que eu lembro de Aquiles é do filme que eu assisti, né? Então, lá naquele filme, ele tinha uma mãe, que era uma deusa, e ele, quando bebê, a mãe mergulha ele na água, segurando ele pelo calcanhar, tornando ele imortal em todo o corpo, com exceção do calcanhar. Nessa grande luta, no filme, aparece uma decisão que Aquiles tem que tomar que é muito legal e que eu acho que tem muito a ver com uma lição de vida, momentos que a gente passa também. Aquiles tem que decidir se ele vai viver uma vida feliz, muito pacata, onde ninguém o conhece, onde ele não é famoso. Ele vai ter uma mulher, vai ter filhos, vai viver uma vida tranquila, calma, quieta, mas muito feliz. Ou se ele quer a glória,
da guerra. Se ele vai para a guerra, ele luta, ele vai morrer, né? Isso que a mãe dele conta no filme, estou contando do filme que eu assisti. Ele vai morrer, mas que o nome dele vai ficar marcado para a eternidade, né? Então, como eu disse, são mitos, então nós temos variações, né? A gente pode ficar trocando detalhes, um pouco do contexto de cada história para deixar ela mais interessante para aquele momento, para aquele, se é um filme, se é um livro, se é uma peça de teatro, que seja, né? Se é um livro para criança, tem diversas variações, mas acho que no geral o grosso, né, de cada história ela é preservada. Muito legal, excelente história para contar para meu filho, por exemplo. Meu filho tem 8 anos hoje, uma baita de uma história muito legal, um grande herói, um grande guerreiro, luta e tem essa escolha essencial da vida que todo mundo, em algum momento ou algum grau de intensidade, a gente acaba fazendo esse tipo de escolha, se é uma coisa ou outra, o que a gente vai sacrificar para fazer uma escolha e não outra. Não sei porque nunca foi abordado com mais profundidade, com mais intensidade quando eu era criança, adolescente, porque é uma baita de uma lição da vida também. Enfim, então esses foram os mitos que eu escolhi para falar com os meus alunos aqui em aula. Acho sempre legal, a gente vê muito filme, a gente usa a expressão no dia a dia, às vezes é até uma propaganda, tem muita propaganda, marca hoje em dia, que usa os mitos, né? Símbolos de mitos, seja Zeus, seja Atenas, seja o Narciso. Não sei se tem tanta coisa, principalmente na mitologia grega, aqui no Ocidente para a gente, né? Está tão presente no nosso dia a dia, que é esse tipo de coisa que eu falo, que a gente deveria conhecer a história por trás disso, para deixar as coisas tudo mais interessantes para a gente. A gente assiste um filme dos Vingadores, da Disney, que fez tanto sucesso, foi um dos filmes da minha geração, acho que mais vai ter feito sucesso. Falando de Thor, falando de Loki, né? São mitos da cultura viking, né? Então, eu não sabia de nada desses mitos, né? O Ragnarok, não sabia. Teve uma série chamada Vikings que fez muito sucesso também recentemente. Puxa, se eu soubesse de todas essas histórias, a série se torna muito mais interessante, o filme se torna muito interessante. O logo de uma marca, um comercial, um slogan, tudo, a nossa convivência no dia a dia, aquilo que é chato, banal, parece trivial, fica mais legal, fica mais interessante, é mais curioso. Por isso eu gosto muito de aprender e de ensinar, porque eu acho que fica mais interessante mesmo. Então essa foi a minha aula sobre mitos. Espero que esse pouquinho de conhecimento deixe também a nossa vida, a sua vida um pouco mais interessante. E se você tiver também coisa interessante para compartilhar comigo, por favor, compartilha. Gosto muito de aprender e compartilhar depois. E vejo vocês na próxima, tá bom? Tchau, tchau.